E aí, galera do Bate-Bola Tricolor, vocês estão bem? Bom, galera, depois das duas grandes vitórias do São Paulo, vitórias com V maiúsculos contra o Corinthians e contra o Flamengo, São Paulo vem de um jogo onde poderia ter vencido, um jogo poderia ter empatado, e o jogo também como poderia ter perdido, como perdeu. Eu antes do jogo, pensando já o jogo e especulando como poderia ser o jogo Grêmio e São Paulo, eu achava que o jogo poderia ser bom para São Paulo. O encaixe do jogo, o Grêmio com muita posse de bola, o Grêmio vindo à frente. E o São Paulo, que é um time tá muito bem nos contra-ataques, com a volta do Everton, a gente esperava que o jogo encaixasse com o São Paulo. E no começo do jogo, de repente, saiu o gol do São Paulo e o jogo depois teve um lance ali do Nenê, ele estou de fora da área. Então o jogo tava do jeito que eu estava imaginando que fosse, mas parou por ali. Aí o Grêmio começou a tomar conta do jogo, e o São Paulo estava assim, com pouca inspiração, mas muita dedicação, muita atenção, muita luta, muito sacrifício. E do jogo assim eu pensava, pô, daqui a pouco São Paulo vai dar aquele susto que pode ser uma jogada de gol. E teve uma, né, aquela que com o Diego Souza e o Hudson, e teve a outra que foi um gol, um gol que o Kahneman tirou, né? Impressionante como que ele conseguiu tirar aquela bola, não dá nem pra... É a coisa do inacreditável do futebol. E depois o Everton, impressionante como o Everton, eu fiquei até assim impressionado por ele ter 30 e poucos jogos e apenas 11 gols. Pelo grau de tantas jogadas ofensivas que ele constrói, da perfeição que ele executa a jogada, como foi a do primeiro gol que ele fez, e principalmente a do segundo gol, quantos jogadores perdem aquela jogada, não fazem aqueles gols. Então o primeiro gol fiquei impressionado, mas principalmente eu fiquei impressionado com o segundo gol, o grau de perfeição que ele teve de levar a bola e chutar no lugar onde o Sidão não poderia nem pensar em pegar. E fiquei um pouco impressionado assim, né? Lembro o Robin, né? Robin pelo lado direito, né? Fiquei um pouco impressionado assim pelo talento do Everton e por ele não ter mais gols, né? Por ele criar tantas jogadas ofensivas. E aí quando termina de comentar aí o primeiro tempo, né? 1-1, eu naquela preocupação. E começou o segundo tempo, o Diego Souza conseguiu uma chance lá. E o jogo não estava equilibrado, mas com o Grêmio ainda dominando o jogo. E aí teve aquela saída errada do Militão, que resultou nesse gol aí, que eu fiquei impressionado do Everton. O Grêmio é um time impressionante. O Grêmio parece que joga há 15 anos juntos, né? Impressionante o entrosamento, impressionante como o Maicon tá jogando. Nossa, coisa assim... impressionante, né? O Tite levou ele naquela lista lá de suplentes lá, e não era nenhum absurdo se ele tivesse nessa seleção não. Bem que na minha opinião o Hernanes e o Moisés, o Palmeiras, estariam na frente, mas o Maicon, vou te falar, a gente nem entende porque o Maicon saiu de São Paulo em 2015, teve aqueles protestos lá da torcida meio esquisito, e o São Paulo deixou o Maicon sair para vir o Wesley, né? Tá meio complicado, mas o Kahneman também é outro jogador que a gente não entende por que não foi para a seleção argentina. Não dá para entender certas coisas do futebol. Mas galera, estou muito assim chateado com a derrota. Eu sei que não foi um fator principal da derrota do São Paulo hoje, mas a arbitragem hoje foi muito ruim.
Não chegou a ser aquela arbitragem do jogo contra o Flamengo, que foi assim escandalosamente ridícula. Mas hoje eu achei que foi uma arbitragem fraca. Eu achei que no Hudson não foi nem falta, ele deu cartão pro Hudson. E no Arboleda não achei que ele mereceria levar o cartão. O Militão, o único que eu concordei foi com o lance do Militão. O Militão realmente foi uma falta para cartão amarelo. Agora o resto do Hudson, que pra mim foi um absurdo, ele foi na bola. E do Arboleda eu não achei que foi lance para cartão. Mas enfim, o futebol, como eu acabei de dizer, né, galera, é tão impressionante, tão incrível que o Sidão, se a gente pega jogos do Sidão contra o Santos, ele falhou, teve falhas. Contra o Flamengo ele estava completamente perdido. Contra a América Mineiro ele teve uma falha. E nesses jogos o São Paulo ganhou, o São Paulo venceu. E hoje que o São Paulo perdeu, ele não teve nenhuma culpa assim no resultado do jogo, né? Foram 2 bolas, e ainda pegou uma bola difícil ainda do Jael ainda nos minutos finais do jogo. Então você vê como é tão incrível o futebol, tão impressionante, né? Ele que foi muito mal contra o Flamengo, mas o São Paulo conseguiu vencer a partida. E quanto ao Cruzeiro, galera, eu acho que é o jogo da superação. Eu acho que é o jogo da superação, é o jogo. São Paulo vai ter que juntar muitas forças aí para fazer um grande jogo contra o Cruzeiro. Vamos ver como a Aguirre vai escalar o time aí. Eu não sei quando o Rodrigo Caio volta. Não sei se vai ser o caso de antecipar a estreia do Bruno Pérez para esse jogo. Não temos Jusilei ali na volância. Não que o Jusilei está fazendo falta, não acho que esteja fazendo, mas quando se perde o Hudson e você não tem outro jogador para jogar, e o Jusilei estava num nível até razoavelmente bem, fará uma falta pelo fato do Hudson não jogar. E o Araruna, que seria o substituto do Hudson, e tem o caso aí da lateral direita. Quem é que o Aguirre vai colocar na lateral direita? O Reis, pouco provável. Rodrigo Caio, não sei quando volta. Então vamos ver o que o Aguirre vai fazer aí. Então esse jogo do São Paulo contra o Cruzeiro no Mineirão é o jogo da superação. É hora do São Paulo aprender com os erros. O São Paulo, que tem um tipo de jogo que o Aguirre conseguiu rapidamente montar. Eu acho que com o decorrer dos jogos o São Paulo pode estar melhorando um pouco essa coisa de um pouco propor o jogo também. Lógico, se tivesse algum outro jogador, algum reforço, aquele reforço que chegasse para melhorar tecnicamente o time, no caso vamos supor o Hernanes, seria um jogador que chegaria para melhorar tecnicamente o time. Então o São Paulo poderia jogar dessa mesma maneira, mas também poderia propor o jogo. Concordam? Então esse tipo de reforço que mudaria um pouco o status do São Paulo. Lógico, o São Paulo precisa de jogadores para incorporar o elenco. Só que eu espero que sejam jogadores para incorporar o elenco tecnicamente, que agregue tecnicamente. Né? Lógico, está se especulando o nome de Sebastião Pérez, que eu acho que é um bom jogador. Teve outros nomes que foram especulados, também foram bons jogadores, como Ramírez, que era qualquer coisa impossível. Teve a especulação do Thiago Maia, teve até do Oscar, lembra do Oscar, galera? Mas seriam jogadores até interessantes para tecnicamente incorporar o elenco e que eu acho que ajudaria muito. Não jogadores como Cueva, que estava aí só para fazer número, e o próprio Petros também, que é um jogador que a gente sabe que é um jogador dedicado, mas durante o jogo é um jogador que infelizmente não agregava nada tecnicamente ao time. Então, galera, esse é o jogo da superação. Eu estou muito chateado com a derrota, ainda mais das 2 vitórias que o São Paulo teve, né? Sábado parecia final, né, galera? Impressionante como foi sábado. Foi uma coisa mágica do futebol, assim. Foi um jogo que a gente fica curtindo por vários dias, né? Parecia clima de final, né? O jogo do último sábado. A gente que teve muitos jogos do ano passado com o Morumbi cheio, mais da metade dos jogos, e a gente não tinha esse clima de final assim há muito tempo, né? Um jogo clima de final. Fazia muitos anos que não tinha um jogo, talvez o último jogo com clima de final
Assim, falando de Campeonato Brasileiro, talvez tenha sido aquele jogo contra o Cruzeiro de 2014 ainda, pra gente ver quanto tempo não tinha um jogo assim tão especial. Acabou sendo contra o Corinthians, né? Quando, infelizmente, o Corinthians está sendo uma asa negra nossa dos últimos anos. Mas o São Paulo foi muito humilde nesse jogo contra o Corinthians, porque a gente sabíamos da nossa superioridade. E mesmo assim o São Paulo foi humilde e soube aproveitar as oportunidades que teve no jogo e ganhou categoricamente. E esse jogo contra o Grêmio, eu acho que o São Paulo vai ter muitas lições, porque sem o sacrifício, e hoje o São Paulo teve que se sacrificar muito hoje para perder só de 2-1, a gente não chegamos a lugar nenhum. E essa coisa do Aguirre não negociar vontade com o jogador, isso aí para mim é primordial para esse crescimento do São Paulo, para essa melhora do São Paulo. E um dia a derrota viria hoje, né? Eu não tô tão chateado assim do jeito que foi contra o Palmeiras. A gente tá, pra você ver, galera, estamos na 15ª rodada, né? A gente tem 2 derrotas só. E foram 2 derrotas que a gente poderia ter empatado, ganhado e perdido como perdemos. Então foram 2 derrotas de jogos não contra o Palmeiras nem tanto, porque contra o Palmeiras teve erro de arbitragem, teve algumas falhas individuais, como hoje também teve, mas foram jogos de possibilidades. Esse de hoje foi um jogo de muitas possibilidades. Foi um jogo que o São Paulo poderia ter ganho, poderia ter empatado, e acabamos infelizmente perdemos, né? Então esse São Paulo que tá encorpando. Domingo, nossa, eu queria que esse jogo fosse amanhã. Eu já tô na ansiedade aí para esse jogo de domingo. E é o jogo do São Paulo da superação. Do São Paulo. Eu vi um pouco o time incomodado com a derrota. O primeiro tempo, a cara do Nenê na entrevista, um pouco incomodado com o empate que foi sofrido. E é um sinal que as coisas tá para melhorar. As coisas, eu estou muito esperançoso que vamos ter conquistas aí no final do ano aí, galera. Eu estou muito esperançoso e eu espero que vamos ver aí que o futuro nos reserva. Apesar do Militão ter errado hoje no jogo, achei que o Militão fez uma partida muito boa. Infelizmente ele errou no segundo gol do Grêmio. E aquela coisa, né, de vende, não vende. Eu, se pudesse, eu não venderia, mas o calendário tem que ser mudado, né? Antes da gente começar a discussão de vende, não vende, de segura, não segura, tá certo, tá errado, eu acho que o calendário tem que ser mudado, porque menos de um ano aí podemos perder o Liseiro também, como perdemos o David Neres, que jogou 8 jogos. Perdemos o Luiz Araújo aí, que foi 1 ano e pouco aí, um profissional de São Paulo, um titular e reserva, mas sempre jogando, com altos e baixos, mas a maioria dos jogos com muita qualidade. Agora o Militão, e não duvido muito que logo seja o Liseiro, infelizmente. Então, antes da gente querer criticar o jogador, que realmente dói, que realmente é complicado. Galera, sou São Paulino doente, sou São Paulino apaixonado, mas se coloque na situação de você oferecer uma proposta de tantos milhões, onde você já consegue uma compensação financeira já para muitos anos, já vai ter tranquilidade para a família, mas você é São Paulino, mas você não pode acabar o campeonato porque o calendário não te permite. E aí você tem que tomar uma decisão. O que você faria? Que às vezes a gente fica triste com certos jogadores, como eu fiquei puto com o Curva, tive que até deletar um vídeo onde eu acabei até me excedendo. E porque eu não admito jogador que jogue, que falte com respeito com a instituição.
E nesse caso do Militão é triste, porque o time de São Paulo está encaixado. São Paulo precisa melhorar, precisa de reforço. Só que eu acho que o Militão vai ser uma perda considerável para o elenco. E vamos ver como vai chegar o Bruno Pérez e como será a volta do Rodrigo Caio. Eu não descarto o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio pode jogar muito bem de volante ali, pode encaixar muito bem. Vamos ver aí que vai o que o futuro nos mostrará, né, galera? Bom, galera, é mais isso mesmo. Não vou estender muito o vídeo aí. É mais uma triste pela derrota, mas ainda confiante, esperançoso que o São Paulo ainda vai dar alegrias, como já deu um pouco nesse campeonato. Mas a gente quer título, né? A gente quer título. A gente quer o São Paulo no lugar onde ele nunca pode ter saído, né? Disputar títulos, conquistas, finais, sempre brigar pelos objetivos. Isso que a gente espera do São Paulo. Valeu, galera. Então, uma boa noite. Infelizmente aí triste, mas espero que você esteja com saúde, esteja em paz. E uma boa noite aí e até o próximo vídeo. Fui.